eu sou a favor da realização da CPI, mas se ela atingir a finalidade, que seria a finalidade de identificar os erros cometidos desde o início dessa epidemia e punir os responsáveis, não com o fim político que ela está tendo. Eu sou a favor da CPI desde que seja investigado de maneira isenta, né? E o que precisa ser investigado. Porque para ficar tentando colocar culpa em alguém, independente de quem seja, né? A Covid é uma doença que ninguém conhece no mundo inteiro. Né? Ainda sabe-se muito pouco sobre a doença. Então, querer imputar culpa em alguém sobre... Mesmo, eu falo, o Mandetta, por exemplo, que mandou as pessoas ficarem em casa. Né? Meu pai quase morreu por uma outra doença por causa dessa fala do Mandetta, fica em casa e não vá para o hospital. Né? Mas o problema não é ele ter falado isso. O problema é ele falar agora que ele não falou. Né? Porque é um negócio que ninguém conhece. Então, falar sobre cloroquina, ivermectina, a vacina, se isso, se aquilo, não tem sentido. O que precisa ver é o sistema de saúde e essa corrupção, né? O desvio de finalidade do dinheiro que foi mandado. Né? Não adianta querer culpar alguém sobre uma coisa que ninguém sabe ainda no mundo inteiro. Então, CPI é só para investigar se houve realmente... É como eu sempre digo, né? Errar é uma coisa, fazer errado é outra. Né? Então, o que tem que investigar não é se a pessoa errou, mas sim se ela fez a coisa intencionalmente errada. Né? E isso é muito difícil numa doença que é nova. Então, na questão aí, o que eu mais vejo da CPI é a questão realmente do dinheiro. Ele foi omisso, totalmente omisso. Ignorou tantas vidas que não precisariam ter sido perdidas. Deixou de adquirir as vacinas no tempo necessário que foram oferecidas. Isso ficou provado. Isso poderia ter evitado muitas mortes. O desrespeito ao uso de máscara, de minimizar uma situação tão grave, chamando de gripe e com deboches. Não dá, é isso que eu falo, Pedro, não dá para culpar o governo federal sem você culpar o governo estadual, sem você culpar o governo municipal, sem você culpar o legislativo, sem você culpar o judiciário. Né? Se for para culpar, você tem que culpar todo mundo. Você tem que culpar governos passados pela falta de estrutura no sistema de saúde brasileiro, os salários baixos dos médicos. Não dá para você culpar o último governo, né? Independente de qual governo fosse que tivesse aqui. A questão do STF ter tirado o poder do governo federal, né, e jogado para governo estadual e municipal, e nem é para o municipal. Nem é para o municipal, né? Não adianta nada o município pedir tomar uma atitude se o governo estadual ele proíbe esse municipal de fazer alguma coisa. Então, na realidade, hoje, quem manda é o governo estadual. Então, como é que você vai culpar o federal? Você tem um monte de lei que trava todo o sistema. Questão de compra de vacina. As pessoas falando, podia ter comprado vacina em agosto do ano passado. Mentira. Você não teria como comprar vacina em agosto do ano passado. Você tem leis que proíbem isso, você tem leis administrativas, você tem orçamento engessado, você tem uma série de coisas que passa pelos legislativos, você tem uma série de coisas que passa pelo judiciário. Então, é isso que eu falo, não tem como culpar na questão do que fazer e do que não fazer alguém, independente se seja governo federal, estadual ou municipal. O que tem que ver é esses roubos, né? A questão de roubo do desvio financeiro e ver se alguém teve intenção política e por má fé de prejudicar alguém. Aí sim você tem que punir. Agora, punir porque eu acho que tinha que fazer o lockdown, ou eu acho que não tinha, ou eu acho que podia ser feito isso, eu acho que podia ser feito aquilo. É muito fácil falar depois que passou o filme, né? Depois que o filme está passando, depois que você começa a ter mais conhecimento sobre o assunto, é muito fácil você julgar.
Agora, eu não concordo. Independente de quem seja, é isso que eu estou falando. Não é questão de ser governo Bolsonaro ou qualquer um. Né? O que tem que ver é se as atitudes foram feitas de maneira a se buscar o melhor, dentro do conhecimento que tinha da pandemia. Olha, pode, mas não da forma que foi feita. Deixar os estados e municípios entregues. Porque o papel do governo federal era coordenar estados e municípios. Poderíamos ter independência de ações. A coordenação viria do governo federal. Legalmente, sim, mas com o apoio financeiro do governo federal. Entendeu? Ok. Está entendendo? Para coordenar a vacinação, campanhas, os lockdowns que fossem necessários. Cada estado e município teria todo o direito e responsabilidade sobre isso, independente do governo federal. O papel do governo federal é coordenar toda a campanha no país. Não, você tem que ter uma cadeia de comando, né? A gente vive numa federação. Começa por aí. Aqui é diferente dos Estados Unidos, onde cada estado possui uma constituição mais soberana em relação à federação, né? Então começa por aí. A gente tem que saber distinguir o que o nosso país é. Isso que eu falo. Não adianta querer, na hora que interessa, se comparar aos Estados Unidos, na hora que se interessa, se compara com a Europa, na hora que interessa, se compara com a China. Não. A gente tem leis, tem Constituição e tem que seguir a Constituição. O que eu acredito, tá? Essa é a minha visão. Você tem que ter uma visão central do todo, que seria do federal, tomar algumas atitudes, né? Gerando uma coordenação nacional. Isso tem que ir para os estados começarem a tomar algumas atitudes e informar o governo federal se em cada estado tem alguma particularidade que precisa ser modificada, e depois ir para o municipal. E o municipal, sim, ser a ponta da cadeia. Né? Não dá para você tratar um município como o município de São Paulo, né, com uma grande São Paulo com 16 milhões de habitantes, igual a uma cidade que tem 40 mil habitantes. Não dá. Não dá para... Nós temos, eu sempre falo, nós temos aqui no Brasil 5 países. Né? A região sul é uma delas, a sudeste é outra, a nordeste é outra, a centro-oeste é uma e a norte é outra. Né? São climas diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, nível de renda diferente. Como é que você vai tratar tudo isso de maneira igual? Então, você tem que tentar ter uma coordenação central do governo federal, que isso também foi tirado. Né? O STF fala que não, mas foi tirado. Né? Qualquer atitude que o governo federal tome, né? Ou que a prefeitura tome, o governo de cada estado pode reverter. Então, hoje, na realidade, as ações estão todas em cima do governo. Né? É o governador de cada estado que toma a sua decisão. Não adianta nada um governador falar que vai fechar tudo e um município falar que vai abrir. Né? Isso não é aceito. Né? Os municípios hoje só podem tomar atitudes que sejam mais rígidas do que o Estado. Então, isso não faz sentido nenhum. Então, tem que ser uma cadeia de comando de cima para baixo. Uma visão nacional, federal, uma visão estadual do governo e na ponta, porque quem cuida, né, do sistema de saúde são os municípios. Né? Então, cada município tem uma particularidade. No mesmo caso, como foi com a dengue, com sarampo, com qualquer outro tipo de doença. É que no Covid viram uma oportunidade de politizar isso e fazer uma bagunça, né? E aí ficam, como na CPI, você pega um senador como Renan Calheiros e um Osís que coloca lá na frente, onde está o nome dele, o número de mortes. Então, virou politizado, né? Então, eu acredito, como eu te falei, que quem tem que tomar na ponta é o município, é a prefeitura. É a prefeitura que sabe das pessoas da sua necessidade, né? Não dá para a gente comparar, como eu aqui moro em Ribeirão Preto, com o município de Belém do Pará. O Pará não tem como. Da Amazônia,
Um município que tem 20 mil habitantes que nem hospital tem. Como é que você vai fazer essa coordenação nacional, né, pelo federal? O federal não tem como se... Nem o governo estadual tem muito como se meter. Tem que ser cada município.